Oi, gente. Eu queria agradecer primeiramente, mais uma vez, na verdade, por vocês estarem aqui no meu painel, que é algo que eu sou muito apaixonada, é o quadrinho brasileiro. Eu vou me apresentar e depois vocês se apresentam e falam um pouco sobre o trabalho de vocês. Eu já acompanho um pouco porque eu tive a honra de entrevistar vocês para o site que vocês participaram do Brasil Nerd. E o pessoal que está em casa vai conhecer um pouquinho de vocês e do trabalho de vocês. Bem, eu me chamo Pablina, eu sou colunista do site Venture Noob, sou responsável pela coluna Artistas Nacionais e através do Brasil Nerd eu tenho conhecido o trabalho de quadrinistas independentes. Foi por isso que eu tive essa ideia, porque o chefe me deixou à vontade para escolher os convidados do Nubicon e também o tema do meu painel, que é a importância do quadrinho brasileiro na cultura. Então, Gisela, faça as honras, se apresenta um pouco, fala um pouco do seu trabalho. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Gisela, eu sou quadrinista e professora de desenho. Eu estudo arte já faz um tempão, dou aula desde 98 e eu tenho alguns quadrinhos publicados. Aqui no Brasil eu tenho o Peso da Água, que é um mangá, então ele é todinho preto, todinho preto e branco. Aqui, nesse quadrinho aqui, vocês têm o roteiro e o traço meu. E esse outro quadrinho aqui, que saiu, é a Rainha Pirata. Ele foi originalmente publicado na Europa, na Irlanda. Ele ganhou um prêmio lá de melhor quadrinho, melhor livro ilustrado daquele ano que ele saiu lá. E é esse aqui o roteiro e a cor, que são minhas, e a arte é do meu querido Bruno Bill. Eu estou também trabalhando num quadrinho de suspense que vai sair em breve. Eu ainda não sei se vai sair físico ou se ele vai sair online, porque o roteiro não é meu, é do Rafael Albuquerque. E também eu trabalho no projeto Sensei Episódios Ocultos. Eu trabalho como quadrinista, eu faço os arcos do Afrodite de Peixes. E eu também trabalho lá como editora júnior, vamos falar assim. Então, faço correções de storytelling, de posicionamento de personagem. Então, eu dou uma mão ali na editoração dos quadrinhos dos outros personagens do Saint Seiya. E acho que é isso. Certo. Diga aí, Emanuel, um pouquinho sobre você, o seu trabalho. Ah, sim, ó. Boa noite para todo mundo aí, quem está presente aí, Pablina, Zeli. Então, eu sou Manuel Merlotti, né? Criador de Lazarus Hunter, essa é a minha alcunha praticamente. Lancei esse personagem aqui, essa edição, né? O Silêncio dos Inocentes. Agora ficou pronto na gráfica, isso aqui foi financiado via Catarse, tá? Ficou pronto na gráfica em dezembro do ano passado. E era para ter chegado em dezembro mesmo. Inclusive, tem uma história aqui, de um conto de Natal, que foi de propósito, né? Porque eu ia entregar no Natal. Mas, infelizmente, a gráfica não pisou na bola, cumpriu com o prazo, mas a transportadora demorou quase um mês para trazer. Aí tive que mandar para os apoiadores em janeiro mesmo, mas todo mundo ficou muito feliz. E Natal, né? Natal é o ano inteiro, né? Aí eu também participo de pré-serviço para editoras independentes aqui, né? Como eu tenho aqui a Maldição da Pedra Escarlate, da editora Script. Participei aqui junto com outros artistas. Isso aqui é uma coletânea. Aqui é Lovecraft e Robert E. Howard, né? São a junção dos dois. Eles eram amigos, inclusive, né? E a minha história, que interessante, ela se passa aqui é do Solomon Kane. Eu adoro o Solomon Kane, o puritano. E é aqui é uma adaptação do conto de Machado de Assis, o Leonista, né? Então tem aqui um pouco de folclore nosso aqui também, e na pegada Lovecraft, né? Aí tem aqui também
Essas aqui são edições que eu tenho aqui, né? Eu vou mostrar para vocês. Eu participei dessa editora da Script, essa coletânea aqui. É Horror Cósmico, também Lovecraft, sim. Rapaz, eu estou numa pegada Lovecraft danada, né? É que foi uma. Eu entrei para fazer parceria com a Script, é porque eles estavam produzindo muito material do Lovecraft, né? Foi naquela época que realmente estava bombando, né? Até hoje. Eu presto serviço também com dois projetos na editora Universo Fantástico, tá? E tem mais dois projetos também na editora Draco. Então, ano que vem vai ter muito gibi aí com a minha participação. E é isso. É isso, pessoal. Muito bonito o trabalho de vocês. Trabalhoso, eu imagino, né? Porque toda profissão tem os desafios, a gente vai falar um pouquinho depois sobre isso, né? E eu queria que vocês falassem qual é a importância, né, do quadrinho brasileiro na cultura, né? Porque cultura é tudo que a gente faz, né? Não é só arte, mas assim, desde a gente, isso aqui que a gente está fazendo mesmo a cultura, né? Então, para vocês, qual a importância, né? Pode começar, Gisela. Bom, eu acho assim que o quadrinho é uma porta de entrada para a literatura, né? Então, para as pessoas encontrarem outros mundos. Então, ler é uma coisa super, super importante, assim. Eu acho isso, eu incentivo meus filhos, incentivo os alunos. E assim, muita gente começa a leitura lendo quadrinhos. Então, a partir dos quadrinhos, vai para um outro patamar de leitura, vamos falar assim. Os quadrinhos, eles são um entretenimento e aí dentro deles você consegue atingir outros níveis de entendimento de outras coisas. Então, você trabalha narrativa visual, você trabalha a arte mesmo, então o tipo do desenho, as expressões. Então, é uma série de coisas que vai agregar para você enquanto pessoa e enquanto as coisas que você conhece, mas eu sempre vejo o quadrinho como uma porta de entrada para coisas maiores. Então, a minha visão, assim, é essa. Você, Manuel. Eu acho que ela tá certa. E eu acho até interessante, porque o que foi porta de entrada, assim, para leitura, né? Os primeiros quadrinhos que eu comecei a ler, e visualmente, não foi nem Maurício de Souza, Conan. Eu comecei com Conan. E na época eu não sabia nem ler nem nada. Meu tio que me apresentou, me levou. Todo domingo a gente morava no Rio de Janeiro, tinha um espaço lá que era um condomínio fechado. O Rio de Janeiro é bem perigoso, né? E tinha lá um lugar que o pessoal ia comprar o frango para almoçar no domingo, né? E isso ficou bem na minha cabeça. E foi lá que eu conheci Conan, foi lá que eu vi aquelas capas maravilhosas do El Noren, né? E comecei com o Buscema, comecei com o Alfredo Alcala. Isso aí foi o que me inspirou, né? E eu não sabia ler na época, então eu comecei a trabalhar já no lance da narrativa. E eu lembro que eu fazia uma história só com visual, chegava meu irmão, esse aqui que é o final? Ele falou, não, não é esse o final. Mas até que eu criava sabe, só com o visual eu criava umas coisas bem doidas, assim. E sem querer eu já comecei a trabalhar, né? A criatividade. Você como que é engraçado. Hoje eu percebo isso, né? Eu acho que sim, é a porta de entrada. Tanto que você começa ali, daí a importância do Maurício de Souza, né? Porque eu acho que ele é um único, até hoje, um único autor, né? Que se concentra nas crianças, né? Porque tá certo que a gente não tem mercado também, né? Mas ele foi um dos únicos autores que se manteve nesse lance infantil. Agora, é claro, tem MSP, que já é uma outra parada, está fomentando o mercado, né? Os passos importantes foram todos ele que deu, né? Junto com o Sidney Guzman lá e etc. Então, eu acho que realmente é isso sim, te leva a você ler outras coisas, é importante por isso, né? E só que assim, conforme você vai crescendo, né? Você vai lendo mais e mais, aí você começa a ficar mais exigente no que você lê, né? Aí você começa na Turma da Mônica, vai para super-herói, depois o super-herói já não te convence mais, e aí você vai para quadrinho europeu, e aí o céu é o limite.
É. Porque a gente vai amadurecendo também, né? E a gente começa a entender melhor as coisas, a nossa volta, a nossa vida. E eu queria saber de vocês os aspectos positivos que o quadrinho trouxe individualmente, assim, não só no trabalho, né? Assim, para a vida, os aspectos positivos. Se quiser começar, Emanuel, fica à vontade. Se não, pode passar a bola para a Gisela. Pode ser, Gisela. Pode falar, Gisela. Então, bom, vamos lá. Aspectos positivos para a minha vida, assim. Eu acho que é isso aí que eu acabei de falar sobre a cultura, acho que foi uma das coisas, sabe? Então, eu sempre fui uma pessoa que leu muito, eu lia muito e eu sempre gostei de desenhar, desenho desde pequena, e aí isso tudo foi assim, uma junção das duas coisas. Quando eu conheci o quadrinho, eu era pequena ainda, mas eu já lia já, não comecei a ler através dos quadrinhos, não foi por aí que eu comecei a leitura mesmo, adquirir o hábito da leitura, mas é justamente isso, assim, sabe? Abriu outras portas para ler outras coisas. Então, por exemplo, um quadrinho de Moby Dick. Ah, mas você sabia que Moby Dick é um livro? Como assim é um livro? Eu lembro que uma vez eu fazia curso de desenho ainda, e eu tinha um professor que ele gostava muito de quadrinho, e eu fazia curso de desenho clássico, não tinha nada a ver com quadrinho, não tinha nada a ver com mangá ainda, que era uma coisa que nem tinha ainda aqui no Brasil. Eu sou velha. E aí, Que é isso, Gisela? é Avon, você não faz ideia. É Avon. E aí, mas o que aconteceu? Ele me apresentou um quadrinho do Drácula pintado pelo J.J. Moore, que é um aquarelista sensacional. Então, na verdade, ele me apresentou o quadrinho mais por causa da arte do que pela história em si. Mas foi o primeiro contato que eu tive com essa obra clássica e aí depois serviu para eu ir atrás da obra, enfim. Então, para mim foi importante nesse sentido, porque me apresentou tanto obras literárias e me levou a querer procurar histórias que talvez encaixassem mais nas coisas que eu gostava, que eu achava legal e que ainda hoje, para mim, são coisas bacanas. Por exemplo, incrível que pareça, o Hobbit, eu fui ler depois que eu li o quadrinho do Hobbit. E, sei lá, e eu acabo conhecendo várias coisas através dos quadrinhos. Então, artistas novos, técnicas novas, possibilidades novas. Então, para mim, sempre o quadrinho é sempre uma porta de entrada para outras coisas. Pode ficar à vontade, Emanuel. Eu acho que quadrinhos é referência, né? Você coloca referências ali. Então você, daquilo que ele falou ali, você fica interessado, e hoje em dia tem Google, né? Já pesquisa ali, Isso. já se interessa por aquilo. Então realmente é cultura mesmo, é cultura, te enriquece culturalmente, né? Ainda que seja uma adaptação, né? Que você não vai, pô, o livro do Moby Dick tem muito mais conteúdo, né? Ali você tenta pegar as melhores frases, tal, né, de impacto, adaptar também a sua visão enquanto autor. Você simplifica, é um filme, né? Um filme em quadrinho, né? Mas eu acho que pontos positivos para minha vida é a realização de um sonho, né? Eu comprava quadrinho e eu lembro, meu pai é artista plástico, né? Acho que meu pai não tinha como eu não ser artista, não ser desenhista, né? Talvez se eu não tivesse essa paixão tamanha por quadrinhos, o que me incentivou ainda a desenhar não foram nem os quadrinhos, foi Caverna do Dragão, foi Thundercats, né? Foi isso que me incentivou. E aí eu acho que o que me deixou assim bem totalmente focado nos quadrinhos foi Conan, Super-Homem, né? Quando eu via Super-Homem, assim, eu ficava doido, né? E né, depois eu fui, na época era John Byrne, e depois que eu fui, quando eu fiquei adolescente, que eu fui ver quem que era o cara, né?
Que aí você passa a entender quem que é o cara que está desenhando aquilo. Você começa a se interessar pelo artista, né? Então, eu acho que os pontos positivos é esse, assim, é a razão da minha vida, assim, sabe? E eu comecei no jornal aqui. A minha carreira começou no jornal. Então eu fazia charge aqui na minha cidade. Então eu sou um cara muito crítico, assim, crítico com o governo. Eu não deixo barato. Então os quadrinhos hoje em dia eles são eu encaro dessa forma, assim. Não que eu vou fazer só isso, porque se você pegar o Lázaro, por exemplo, tem muita crítica é, ao sistema policial ali, a hipocrisia, a burocracia, coisa e tal. Mas não é aquela crítica assim social, né? Mas eu vou trazer isso para os quadrinhos. Eu vou trazer essa minha experiência das charges que eu criticando, né, para o mundo dos quadrinhos. Então acho que é isso, é a razão da minha vida. Muito interessante isso que você falou, Emanuel, porque a pandemia, quando eu falo isso, algumas pessoas até me olham torto, né? Ela trouxe aspectos positivos para a vida de todo mundo, como tudo na vida, né? E trouxe também os aspectos negativos. Mas, assim, uma das coisas, do meu ponto de vista, que a pandemia trouxe de bom foi para quem é artista independente, assim, como você e como tantos que participam da série Brasil Nerd. Levar o trabalho, as redes sociais, ajudaram muito nessa pandemia, porque a gente ficou muito tempo ocioso em casa. Assim, ninguém de fato sabia de fato o que estava acontecendo. Ocioso com Assim, medo. eu confesso que eu não fiquei muito, né? Eu sou graduada em gestão ambiental Ou e em 2013 já se falava que a tendência é ter pandemias por conta do nosso comportamento na sociedade. Então Bill eu Gates, confesso, Bill Gates também oi? falou isso. Bill Gates cantou essa bola também. Ia ter. Então assim, eu não fiquei assim no sentido de não saber de fato a origem da doença, mas assim, que para mim não foi uma surpresa essa questão da pandemia, porque os meus professores já falavam isso na faculdade. Me graduei em 2015, mas assim, como muita gente ficou ociosa, muita gente passou a se inovar na sua profissão. Algumas profissões foram extintas, outras ficaram fortalecidas. E eu vejo isso, que o segmento dos quadrinistas ficaram muito fortalecido. Isso é muito bom. Então, assim, para você, para Gisela, o que é que vocês almejam no segmento de quadrinhos? Daqui a 20 anos, sei lá, daqui a 10 anos, vocês como artistas, o que é que vocês almejam? Pode falar, fica à vontade. Bom, eu penso assim, assim, em comparação a Gisele, né? Inclusive, ela e o marido, né? Né, trabalham com isso. Eu sou muito recente no mercado, então o que eu quero no momento assim é me consolidar, né? Então, tipo, fazer meu nome, né? O pessoal fazendo os trabalhos para cumprir, manter esse lance de cumprir prazo certinho, né? Sabendo negociar bem com o fino trato, né? Você tem que ter fino trato com os editores, ser uma pessoa maleável, uma pessoa fácil de lidar, né? Mas não adianta só ser genial, assim, você tem que também cumprir prazo, você tem que ser profissional, né? Então, eu penso assim, eu acho que eu quero continuar produzindo meu material independente, né? Ainda bem que agora a gente já sabe a via, né? Como é que faz, você fazer um financiamento coletivo. Eu acho que a única editora que está fazendo de forma totalmente independente hoje em dia é a Mitos e a Panini. São as únicas que bancam. O resto, todas as editoras praticamente estão fazendo financiamento coletivo. Todas. E tudo editoras que antes eram fazidas de forma independente também, né? Então, inclusive a própria pandemia choveu de projetos no Catarse, né? Por conta disso, porque Foi. as pessoas estavam em casa,
elas queriam ler, né? Queriam ler, queriam ver. Não era só série, né? O que a Panini tem um dado lá, a própria Amazon tem um número de quadrinhos que vendeu. Eu lembro até na época, porque eu ficava interessado nesse negócio de mercado e tal. Eu vi lá que aumentou o número de quadrinhos, não só de livro, de quadrinhos também, né? Que a pessoa comprava e chegava em casa, né? Eu comprava pela Amazon e tal. Tanto que, por conta da pandemia, muitas lojas de comics quase faliram, né? Inclusive lojas famosas em São Paulo quase fecharam. Tiveram que fazer uma campanha ali, porque todo mundo só comprava pela Amazon. Então, eu quero continuar assim, quero prestar serviço para as editoras independentes. Eu sou um profissional, hoje eu vivo disso, né? Então, eu pego tudo que é serviço de editora independente e continuar fazendo o meu, né? O Lazarus, ele vai continuar aí, firme e forte. E para você, Gisela, o que você almeja no segmento de quadrinhos? Bom, eu acho que quero para todo mundo, né? Que como o Emanuel falou, aumentou muito a quantidade de quadrinhos sendo produzido, tanto de produção física quanto produção online, né? Tem aí como que é o nome daquele que você lê assim? Gente, fugiu, meu Deus. Não é Tapas, como que é o nome? Tem o Tapas e tem um outro. Tem, tem bastante, né? Eu não vou ler, mas tem duas plataformas super famosas assim, então que as pessoas leem online. E tem o Não te ouvi, Gisela, o finalzinho. Voltou aqui? Voltou. No Tá dando uma finalzinho você... chiadeira meu áudio, não sei por quê. Acontece. Eu te entendi até a parte que você falou do Tapas e as pessoas leem online. Isso, aumentou bastante essas plataformas para ler online e aumentou também a produção de livros físicos, porque aí essas plataformas de coletivos, de financiamento coletivo, elas deram um impulsionamento bom para os artistas, principalmente para os artistas independentes. Eu não tenho uma editora, não tenho quem publique meu trabalho, então eu vou publicar por mim mesma, assim. Então, eu acho que isso aí foi bem legal, mas o que eu queria era que fosse, assim, bem... Eita, será que está me Estou ouvindo? ouvindo, estou sim. Então, tá. Eu queria que para todo mundo fosse uma coisa bacana de assim, melhor, uma produção maior e uma produção melhor. Então, tanto no sentido dos roteiros, de melhorar os roteiros, que é uma coisa que eu ainda acho que as coisas estão engatinhando ainda, sabe? É muito difícil você encontrar um bom roteiro, um roteiro bem construído, um roteiro que prenda mesmo. Porque os artistas de desenho, da parte de desenho, eu acho que eles são muito bons, eu acho que tem bastante gente boa no mercado, mas os roteiros ainda estão desejando, assim, deixando a desejar. Então, o que eu queria mais era que a coisa ficasse bem robusta mesmo, sabe? Para aumentar, inclusive, o mercado de compra. Porque ainda rola um pouco de preconceito em relação ao quadrinho nacional. Eu sinto isso. Você está falando, Gisela, assim, são várias questões, assim, essa pandemia, né, no meu ponto de vista, ela deixou, vamos dizer assim, em mais evidência problemas que nós já temos em vários segmentos, né, não só nos quadrinhos, como os artistas independentes, essa questão também da internet, essa questão também, assim, da realidade dos artistas independentes, como é difícil, né? Assim, porque a maioria dos artistas independentes, eles têm uma profissão que ajude eles, por exemplo, a produzir quadrinhos. Ele não vive só de quadrinhos. São poucos os artistas que vivem só de quadrinhos. Porque, assim, existe muita dificuldade, né? De você produzir quadrinho. Ainda bem que hoje tem as plataformas que faz campanha, como o Emanuel fez a campanha do Lázaro,
né? E É. tantos outros artistas que participaram e participam do Brasil Nerd, eu vejo ele e assim eu fico muito feliz porque assim não existe mais o monopólio das editoras, né? Não. E isso tem um pouco a ver com a pergunta que eu vou fazer agora, né? Os desafios de trabalhar com quadrinho nacional, porque toda profissão ela tem um lado positivo e tem um lado negativo, né? Assim, é a realização do sonho do Emanuel, como ele falou, mas para você realizar o sonho também tem as dificuldades, né? Então eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso agora. Quer falar primeiro, Emanuel? Quer deixar para a Gisela? Eu vou falar, né? Porque eu me ausentei rapidinho, eu tive que atender o telefone aqui, me desculpem. Ao vivo, tudo pode acontecer. Então, eu acho assim, o maior desafio, assim, eu fui descobrir o desafio quando eu fui publicar o meu trabalho independente, né? Eu publiquei totalmente independente, nenhuma editora. Hoje tem até editoras interessadas em Que publicar bom! o lado, você entendeu? Teve gente que ficou assim, gostou, tal. Só que, como ele é meu filho, eu quero continuar fazendo ele de forma independente. Pode ser uma doideira, não sei, dependendo da proposta, quem sabe, né? Se eu puder ter liberdade criativa, tal, essas coisas, eu posso até topar. Mas assim, foi muito complicado, porque eu não sabia fazer catarse, entendeu? Eu não sabia fazer catarse. E aí, tipo, me ajudou, o Douglas me ajudou, mostrou como é que era, falou, mano, pega esse aqui e copia, você entendeu? E eu cobrei muito caro a campanha, ela ficou muito cara. Então, o que acontece? Mas por que ficou cara? Porque eu coloquei muitas opções de brinde. Então, por exemplo, hoje eu sei, o cara vai comprar a edição, porque assim, quem compra Catarse quer comprar vários, quer apoiar vários artistas independentes. Então ele compra o básico, ele compra a revista e acabou. A revista que vem com marcador de página e acabou. Você pode até colocar outras opções ali, mas o cara, muito difícil. Teve gente que comprou o pacote máximo para me dar uma força e tal, comprou, você entendeu? Mas assim, o que eu percebo, você tem que tentar fazer a sua campanha o mais viável possível, né? Até que a gente sabe porque também as coisas estão difíceis. Então você tem que colocar lá uma meta mínima. Eu não sabia dessas paradas todas. Então eu fui aprendendo e errando pra caramba, errando pra caramba. Tanto que se você for lá olhar no Catarse, tá lá que foi bem sucedida, porque eu entreguei para todo mundo e tal. Só que eu consegui juntar, acho que 30% do valor. O resto eu tive que bancar do meu bolso. Você entendeu? Mas assim, eu consegui uma grana boa e não fiquei assim tanto no prejuízo. Mas assim, para enviar, eu tive que pagar tudo do meu bolso. Hoje, se eu for fazer um Catarse, já sei exatamente como fazer, né? Então, eu acho que o desafio é esse, mas depois que você aprende, depois que você pega um público, já vai ser difícil, vai ser super difícil. Mas já é diferente, você já tem uma experiência, né? E cada campanha que você for fazer, você vai melhorar a sua maneira de vender, sabe? E tudo mais. Vai ganhando também um nome, né? Porque o negócio é ter sequência. Pô, ó, o Lázaro de novo aí, do Emanuel e tal. Então, tudo isso aí ajuda. Mas realmente, se não tivesse Catarse, seria impossível, cara. Você teria que ter grana. Ainda mais hoje, né, Zé, que o papel tá caríssimo. Né? Você entendeu? Tá caríssimo. Por exemplo, o que eu paguei nessa edição aqui, que eu paguei, eu mandei fazer 600 edições, certo? O valor que eu paguei, hoje eu pago muito mais caro. Você entendeu? Acho que foi o quê? Foi R$ 4.000, eu acho. Se eu for pagar hoje por essa quantidade, eu tenho certeza que vai ser uns 7. Porque tudo aumentou. O papel aumentou. E olha que eu fiz preto e branco, hein? As páginas são preto e branco. Você tá entendendo? E custo também de correio também não para de aumentar. O mod ficou mais É, barato. Mas toda hora tem um reajuste. Você entendeu? Então, eu acho que um dos maiores desafios, eu acho que é esse, sabe? E outra coisa importante também que eu acho é você não desistir, sabe? É difícil. Você, às vezes, fica... Pô, ninguém tá gostando, sabe? Você fica... De vez em quando vê umas neuras dessas. Mas aí eu lembro do Todd McFarlane, levou 300 não, e precisou de um sim só.
arrebentar a boca do balão, né? Então é isso. Não desista, não desista. Foi muito interessante, Emanuel, você ter colocado essa questão emocional, essa questão psicológica, né, para quem é artista independente. E o emocional ele conta muito também, né? Porque todo mundo tem aquele momento de desânimo, como eu falei, a maioria dos artistas independentes tem uma profissão, vamos dizer assim, principal, né? E a profissão de artista independente ela está em segundo plano porque tem os desafios. E realmente a gente só sabe quando a gente passa a trabalhar naquela área. No seu caso, que você falou aí do Catarse, né? Eu não conhecia essa plataforma. Eu comecei a entender melhor quando eu comecei a acompanhar o seu trabalho e de vários quadrinistas. E para você, Gisela, quais são assim os maiores desafios quando você começou, no caso, né, como artista independente? Esse negócio, eu acho, de você ter que ser tudo. Porque quando Verdade. você tem um trabalho, quando você trabalha, por exemplo, com uma editora, o seu trabalho é fazer o quadrinho. E aí terminou o quadrinho, você entrega e aí o resto é com eles. Quando você trabalha independente, você tem que fazer todo o resto. Então, por exemplo, eu tenho que fazer balão, eu tenho que fazer fala, eu tenho que fazer a montagem para mandar para a gráfica, eu tenho que fazer a distribuição, eu tenho que tentar vender isso, porque se você faz por plataforma de financiamento coletivo, você tem que ficar fazendo propaganda, falando, pessoal, vai lá, tá tendo, por favor, vamos lá, ajuda aí, não sei o quê. Essa é a parte que eu mais odeio, para te falar. Eu acho assim, a pessoa quer comprar, ela vai lá e compra. Se ela não quer comprar, tá tudo certo. Ninguém tem que ficar comprando para me ajudar. Eu odeio isso aí, entendeu? Você tem que comprar porque o negócio é bom, não é para me ajudar. Se for para me ajudar, não compra, não quero. Isso aí, e daí depois, a hora que o negócio, você conseguiu a grana, você paga a gráfica roda o negócio, e aí você tem que fazer a distribuição desse produto. Quando é por financiamento coletivo, aí você já envia pelo correio isso aí, né? Você já sabe quem comprou, e aí você fica com a sobra. E aí, o que você vai fazer com essa sobra? Se a editora tem trocentos meios, ele leva para a livraria, leva para a banca, leva para não sei. Você não fica nem sabendo para aonde que o seu trabalho foi vendido, para onde que eles levaram. Mas quando é você sozinho fazendo, aí você tem que ir em feira, você tem que ir em evento, e aí toca de novo a mesma coisa, é fazer essa parte de venda. Que nem todo artista é bom nisso aí. Então, um negócio, sei lá, o meu negócio é desenhar. Esse negócio de ficar vendendo coisa, eu não sei fazer, eu não tenho boa vontade para fazer, não, entendeu? Então, esse eu acho que é assim a coisa mais complicada do artista independente. Além de, claro, assim, se você não tem um trabalho constante de venda de trabalho, você vai ter um outro trampo que você usa para pagar seus boletos. Exato. Aí você tem que fazer o equilíbrio dessas duas coisas. Então, nem sempre o quadrinho vai sair com a presteza que você queria, demora muito mais para sair, porque a grana que você precisa para pagar os boletos não está entrando, então está entrando outro trabalho. Então eu tenho que dar conta do outro trabalho, porque senão não pago o boleto. Então é um equilíbrio de muitos pratos aí, entendeu? Então, assim, eu acho que a pessoa que quer investir nesse caminho, vamos falar assim, tem que ter muita paciência, tem que ter bastante planejamento, é uma coisa importante. E assim, paciência mesmo. Paciência de saber que as coisas não vão andar rápido do jeito que andariam se estivesse na mão de uma editora, por vários motivos, inclusive por alguém atrás de você cobrando, falando, escuta, cadê? O prazo está chegando. E pela questão financeira mesmo, entendeu? Então tem que ter paciência e organização.
E aí, às vezes, os desenhistas não têm isso. Organização, na maioria das vezes, é difícil. É verdade. Só queria fazer um Pode adendo, falar, Emanuel. que é muito Fica à vontade. interessante, porque assim, esse negócio da distribuição realmente é um problema mesmo. Entendeu? É um problema muito complicado. Porque assim, eu tive muita sorte. Porque assim, meu quadrinho não foi publicado por nenhuma editora, só que foi distribuído pela Script. Então, por exemplo, eu vendo meu quadrinho na Amazon graças a Script. Eles, além de ser uma editora independente, eles também fazem distribuição de quadrinhos. Entendeu? Eu não sei se eles fazem isso com todo mundo, né? Claro, eu já tinha uma amizade ali com o Douglas, com o Diego, né? E tudo mais. E uma coisa muito legal que vendeu bem na Amazon. Vendeu bem na Amazon. Então, demorou para receber, mas é assim que eles trabalham. Ele compra com você e 2 meses depois ele te paga. Acho que, se não me engano, é 3 meses. 3 meses depois ele te paga. Mas é uma venda, acabou, tá vendido, né? Tá garantido. E aí sobrou aqui uma quantidade de revistas. Mas eu acho que essas revistas eu com certeza vou conseguir queimar elas, porque eu não fiz muitas, né? Eu vou conseguir queimar elas nos eventos que eu participo, né? Não participo de muitos eventos, mas também já consegui um esquema para poder participar, não presencialmente desses eventos, mas mandar para essas outras editoras que eu tenho em parceria, que eu trabalho, que eu presto serviço, para poder me representar nesses eventos. Então, eu já mandei uma quantidade para o Universo Fantástico mesmo. Eles, além de ser uma editora, eles são um sebo, né? Então, eles participam de tudo que é evento. Então, eles estão vendendo o meu quadrinho lá. Eu não vou, mas eles estão vendendo, né? E hoje em dia você não tem como assim, se você não está lá, não tem como você dar um autógrafo, né? Mas tem o bookplate, que dá para você colocar ali pelo menos a assinatura. Então, dentro dos quadrinhos aqui, tem uma assinatura minha mesmo, do bookplate, né, e marcador de página. Então, o cara pega ali e fala, pô, pelo menos eu tenho aqui a assinatura do artista. E é até legal, porque se o cara gosta do seu trabalho, ele vai te caçar depois. Lá no FIC mesmo, teve muita gente que foi lá atrás de mim, cara. Eu fiquei impressionado com esse negócio de você fazer a propaganda, sabe, Gisele? Você fazer a propaganda nos grupos de Facebook. Eu vi isso na prática. Foram uns 6 leitores lá, porque viram a minha propaganda nos grupos. Eu falei, cara, mas olha. E lógico, eles são de lá, né? De BH, né? Foi a coincidência também, né? De poder pegar lá. Mas eu achei isso fantástico. Então, você tem que acreditar nesse negócio da propaganda, porque realmente pode ser um negócio pingado outro ali, funciona. Exatamente. Pegando o gancho aí do que vocês falaram, né? Vocês têm a experiência com financiamento coletivo, né? E para vocês, as pessoas, elas preferem apoiar as campanhas coletivas, os leitores, ou elas preferem mesmo comprar o quadrinho sem apoiar? A experiência de vocês. Pode ficar à vontade. Eu só vou fazer uma observação, que eu lembrei agora o que a Gisele falou. Ela falou que eu não quero que a pessoa compre meu quadrinho para me ajudar. Eu também não quero também. Eu quero conquistar leitores. Então, por exemplo, Sim. eu fiz 600 cópias. Cara, eu quero vender isso para um possível leitor. Eu não quero que chegue um parente meu cheio da grana. Olha, vou comprar um monte de gibi aí, vou dar. Não, não quero isso de jeito nenhum. Esse quadrinho vai. Assim, a intenção, a gente quer. Eu ganho uma graninha vendendo um quadrinho ou outro ali, você entendeu? Um aqui, outro ali. Dá pra você fazer, às vezes, numa semana, você faz aí uns duzentão. Aí você gasta mais sei lá, uns 40 né, de frete, acabou, o resto é seu. Mas não é um dinheiro para te sustentar, entendeu? Ninguém vive de vender. Acho que até o cara que faz um livro, ele sabe que ele não vai viver daquilo. Outro dia eu vi um youtuber falando, ele já escreveu um monte de livro, o cara, o que paga as contas dele é o canal do YouTube dele, não é os livros. Não vende, ninguém compra livro, entendeu? Quadrinho é a mesma coisa. Assim, compra, mas compra da Panini, você tá entendendo? Da Mitos. Quadrinho independente ainda tem poucas pessoas que compram. Existe sabe, um nicho ali, uma bolha que compra o nosso quadrinho, existe, mas é pouca. Né? Então, eu acho que é bem isso aí que ela falou. Acho que a gente tem que fazer com que chegue a um leitor para você conquistar esse leitor.
Agora você, Gisele. Nossa, peraí, a pergunta é se as pessoas preferem fazer o financiamento ou se preferem comprar o Comprar o quadrinho. quadrinho. Ó, eu Isso. acho que tem os dois tipos de pessoa, tá? Eu acho assim, quem está acostumado com o financiamento coletivo, quem costuma entrar nessas plataformas e tal, eles entram e eles curtem apoiar os projetos e acham legal. Mas o que acontece? Também tem muita gente que tem medo de fazer o financiamento coletivo, mesmo que depois você receba esse dinheiro de volta, caso não vire, né, o projeto. Projeto. E mesmo assim as pessoas têm assim, mas vai que não dá certo e tal, e aí as pessoas preferem comprar na hora que ou o financiamento já está fechado e você já está indo para as metas estendidas, falar, já deu certo, eu vou comprar. Ou então, quando o quadrinho já saiu, já está pronto, está impresso. Porque acontece, assim, eu não sei, eu tenho uma experiência diferente com o financiamento coletivo. Eu não gosto de fazer o financiamento coletivo antes de ter o produto pronto. Ah, Então, eu só abro o produto, só abro o financiamento coletivo quando o produto está pronto. Só a única coisa que falta é a impressão, é ir para a gráfica. Só isso, só. isso não. Porque acontece muito das pessoas não se organizarem direito, e aí o que acontece? O cara fechou a meta, recebeu o dinheiro, só que Vai aí ele enrolar. ainda vai produzir. E às vezes ele não dá conta de produzir rápido, e aí é isso que ele falou: o papel sobe, sobe o Sim, valor da gráfica, sobe o valor do correio, e todo aquele valor que ele tinha programado para antes, ele não tem mais. E exatamente. aí tem gente que dá calote, entendeu? Sim. Então é complicado toda essa situação. Então eu acho que depende muito da pessoa. Não acho que tem um público específico que as pessoas fazem mais isso, fazem mais aquilo. É muito depende de cada um, assim. Porque tem gente que ainda não conheceu o financiamento coletivo, não sabe que isso aí existe e vai conhecer o quadrinho mais na feira mesmo, enfim. Cada caso é um caso. Mas é interessante essa sua pergunta, Pablo, porque realmente é isso mesmo. No meu caso, por exemplo, eu cobrei 13 mil reais. 13 mil. Porque realmente ficou caro. Sabe, com o valor da revista, mais os brindes, ficou tudo isso. Ficou tudo isso. Aí o cara entrava lá no meu Catarse, pô, 30%, o cara conseguiu só 3 mil reais. É 13 mil, esse projeto não vai. Aí eu tinha que ficar toda vez explicando, falar, pessoal, é flex, independente de conseguir o valor, eu vou bancar o resto e o quadrinho vai rolar. E ainda tem essa questão também do cara pegar a grana dele de volta. Caso você chegue lá e fale, ó, não vou, eu vou desistir, porque você tem lá um lance de você desistir antes de acabar o prazo. E aí devolve o dinheiro de todo mundo. Você tá entendendo? Mas só que é assim, por isso que você tem que colocar uma meta razoável. Porque aí o cara vai ver, putz, a impressão tá garantida. Tá garantida. Então o projeto vai rolar. Aí você coloca lá metas estendidas, né? Que de repente mais um negocinho. O pessoal tá colocando agora para participar de grupo do WhatsApp. Eu tô achando interessante isso, né? Porque o cara vê como isso como uma vantagem, mas tá funcionando. Você tá entendendo? São estratégias que você tem que criar, né? Para atrair o público. Agora, realmente, aquele que é mais desconfiado, sabe? Ele vai querer comprar lá na Amazon. Você entendeu? Lá na Amazon. Ou quando realmente ele tem uma prova que tá pronto o negócio. Você entendeu? Acho que é bem isso mesmo. E esse lance da que a José falou é realmente importante. Tá pronto o material. Porque aí o prazo já vai se estender. Você prometeu um negócio, já vai ter que entregar depois. E aí você já começa com a lei do consumidor, já começa pisando na bola com que comprou, né? É porque, realmente, assim, toda profissão sempre tem pessoas que não são muito éticas É. naquilo que faz. Não faz. Muitas vezes, assim, eu mesmo não conhecia, né? Financiamento coletivo. Ouvido falar, mas eu não entendia. Eu só entendi quando passei a acompanhar os artistas que participam de participar das médias, aí eu passei a entender um pouco como é
Pessoal, a gente está tendo um problema de conexão, então a gente já vai voltar para o painel, tá? A gente vai tentar resolver esse problema de conexão. Só um segundinho, pessoal. A gente está tentando resolver. Tá tentando ver o que foi que aconteceu, mas a gente teve um pequeno problema de conexão. Essa merda desse Discord querendo trollar uma hora dessa, mas já estamos tentando resolver. Pessoal, só lembrando que, ó, assim que acabar o painel da Pablina tem Pix. Assim, acabou o painel da Pablina, já vai ter Pix, Pix, eu quero Pix. Então, preparem aí que vem perguntinha valendo Pix. Só um segundo, tá, galera? A gente tá tentando resolver, vocês vão olhando pra minha cara lisa. Enquanto a gente tá resolvendo aqui a situação do painel, só pra gente ver o que foi que aconteceu, tá, pessoal? É jogo rápido. Roberto von Schochten. E aí, Roberto? Beleza? Gordo da cara de rapariga. Kobe Cangaço, eu não conheço não. Esse é novato. José Ramiro eu conheço. Esse cara, o Kobe e o Koba e Cangaço, eu não desconheço você. Mas bem-vindo aí, meu irmão. Pessoal, já tô tentando resolver o que foi que houve, tá? A Pablina disse que já normalizou. Então, vamos voltar para eles finalizarem o painel. E daqui a pouco eu tô de volta. Gente, desculpa, a gente teve um probleminha técnico, porque ao vivo tem essas coisas, né? Mas eu vou aqui fazer a última pergunta para a gente finalizar esse painel tão maravilhoso com essas pessoas que eu admiro muito, que é o Manuel e a querida Gisele. Bem, para vocês, a gente falou bastante sobre as plataformas coletivas, né? Para vocês, as pessoas, elas preferem apoiar as campanhas ou elas preferem comprar o quadrinho pronto? Assim. O que vocês acham? Pode ficar à vontade. O problema foi resolvido, técnico. Eu acho que, tipo, depende muito de como você vendeu a sua campanha, né? Então, por exemplo, tem gente que presta muita atenção no quanto você foi arrecadado para poder ter certeza se o projeto vai ser viabilizado, né? Então, tem gente que se preocupa com isso. Então, por exemplo, digamos que de 100%, 60% tá lá, né, completou. Aí o cara fala, pô, 60%, né, cara, o projeto vai rolar. Ele calcula mais ou menos os dias. Então tem muito isso, o lance da confiança, né? Mas eu acho que o que falta é a pessoa que faz a campanha do Catarse, ela tem que divulgar isso. Ó, pessoal, uma campanha flex. O tempo todo ele tem que falar. Que no caso, a minha foi flex, né? Então ela te dá uma opção, você coloca lá quantos meses você quiser. E aí, independente de você conseguir o dinheiro ou não, o que você arrecadou, você se compromete a fazer todas as revistas, né? E entregar para todo mundo que comprou, certo? E aí você banca do seu bolso o restante. Então, aí você garante. Só que mesmo assim o cara ainda fala, pô, tá, ele tá garantindo, mas e aí? Né? Agora eu tenho certeza, por exemplo, que eu fiz a campanha do Lazarus, né? Então, esse pessoal que recebeu todas as revistas, que comprou, eu tenho certeza que eles vão acreditar, né? E agora também eu já tenho essa experiência de colocar ali um valor mínimo, que é o mínimo da gráfica, né? O resto você se vira para bancar, fica mais fácil, assim, né? Entre aspas, né? Então, eu acho que é isso. Você tem que passar confiança o tempo todo pro seu apoiador, sabe? É estratégia de venda, produto, cara. Quadrinhos a gente pode fazer com amor, mas é produto, como o outro qualquer. Tem que vender. Para vocês, Gisela. Eu acho isso também, acho que cada caso é um caso, cada pessoa vai escolher, depende muito do perfil da pessoa. Então tem gente que vai querer comprar a hora que viu que a campanha fechou, estamos ali nas metas estendidas, aí a pessoa vai lá e apoia, porque vai ter certeza que daí vai virar o negócio. Ou então tem gente que mesmo assim só quer comprar o produto a hora que tiver o produto. Então não apoia e vai comprar em feira, depois com você direto ali na rede social, enfim.
E assim, é muito de pessoa para pessoa. Tem gente que nem sabe da existência da plataforma de financiamento coletivo, então só vai achar o produto na feira e não sei o quê. Então é muito caso a caso. Eu não acho que tem um perfil assim específico ou que acontece mais isso ou mais aquilo. É muito caso a caso. É verdade. É interessante. Eu não conhecia, assim, falar, mas eu não entendia, né? Eu passei a entender acompanhando, assim, vocês, Ais, e outros artistas que participaram da Brasil Nerd. Para a gente finalizar, eu queria que vocês se mexendo em vocês, para o trabalho de vocês, nas redes sociais. Fica à vontade. Ladies first. Bom, vou primeiro então. Bom, eu tô somente no Instagram, vocês vão me achar lá, porque o Facebook eu fechei, é muito chato aquilo lá, odeio, fechei. E assim, o Sério, melhor Instagram, pessoa. nossa, mas ó, vou te falar uma coisa, viu? O Instagram tá ali também, viu? Ó, pau a pau. Ó, resistindo bravamente. Eu odeio redes sociais, odeio, odeio. Dá Mas trabalho, hein? tem trabalho, então, tipo, o trabalho sobrevive da rede social, não tem jeito, eu Sim, preciso delas. Então pode é o crer. arroba Giza Pisato, Gisappizatto. Tem tudo lá, se quiser chamar no direct, Direct. pode chamar. Tem a paciência que às vezes eu demoro, mas eu respondo todo mundo. E é isso. Eu tenho ainda alguns poucos exemplares da Pirata para vender, porque a gente conseguiu uma concessão da editora para imprimir 500 cópias aqui no Brasil, então ainda tem. E tem bastante sereia também. Essa daqui eu mandei imprimir 800 cópias, então tem bastante. E é isso. É isso. Ah, quem quiser seguir o Instagram da escola, Escola de Desenho, aqui em Campinas, aulas presenciais e online, @artefato escola, www.artefatoescola.com.br. Olha, você é boa, boa assim, ela. A gente dá uma fingidinha para fingir que é descolada, que sabe se virar na frente das câmeras. Tem que colocar Essa na vida. descrição depois aqui do vídeo, na descrição, tem que colocar esses dados, essas informações. Olha aqui embaixo na legenda. Diga aí, Emanuel, filho Lázaro. Olha, eu queria primeiro, né, agradecer pela oportunidade de ter convidado, pelo convite, né? Fico muito feliz de ter conhecido a Gisele, não conhecia a Gisele, vou passar a seguir lá no Instagram lá, né? Seguir o maridão também, né? Já segue a família inteira. Tem mais algum desenho para seguir ou não? A família? Na minha família, não. Mas Ah, ó, por quê? vou fazer propaganda de graça pro Marcelo. Segue Claro, tem que aí. ver. Ele entra menos ainda do que eu, tá? É @Marcelo Ferreira HQ. Não, pô, artista que trabalha para o mercado Olha internacional, lá. tem que conhecer, pô, tem que conhecer. Então, eu sou o criador de Lazarus Hunter, pessoal, né? Essa revista aqui você encontra na Amazon, tá? Tá disponível, inclusive tá com super desconto lá. Você encontra comigo também no meu Instagram, que é Emanuel, com dois M's de Maria, Merlote, com dois T no final. Tá? Se ficar complicado, fica tranquilo que eu tenho certeza que na descrição desse vídeo vai estar aqui o endereço certinho para vocês seguirem lá. E é isso, sou desenhista de quadrinhos, autor dependente e, poxa, convidem para mais lives dessa. Gente, obrigada por vocês serem assim, né? Eu também agradeço todo mundo que ficou na live, entendendo aqui junto comigo. Sou apaixonada por, principalmente, quadrinho de arte independente. Até o próximo Noob vem. Tchauzinho. Tchau, gente. Até mais. Obrigada. Tchau.